Salve, salve, caverna. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lema G na voz. Vocês estão bonzinho? Bem-vindos a mais um Deck Velho. E hoje vocês estão vendo comigo, como sempre, nossa querida Lema Otávio. Satisfação, meu mano. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, caverna. Sejam todos bem-vindos a mais um Deck Velho. E E antes hoje, de mano, qualquer coisa, não eu trabalho. esqueçam, curtir, compartilhar, dar Exatamente. aquela força pra gente continuar Você já produzindo sabe. cada vez É mais um clique essas só para coisas. vocês e dá uma força absurda pra gente, para divulgar o nosso trampo, para fazer o bagulho, para ajudar a desenvolver e crescer a nossa comunidade. E antes de a gente começar, vamos falar dos nossos parceiros. Maravilhosa, perfeita, TCG Inbox. TCG Inbox. Mano, showcase, deckbox personalizada de vários jeitos. A showcase, inclusive, para quem não sabe, eles estão com um novo modelo de showcase agora, que é a modular, Sim. que é belíssima, é muito da hora. Mano, TCG é o melhor deckbox do mercado, são os melhores produtos do mercado, melhor custo-benefício. Não tem deckbox melhor que a da TCG. Ah, mas tá com empresa X. Não, não é melhor que a da TCG. Não é melhor que a da TCG. Não é. Compra uma É simples e assim. veja. Simples. É exatamente. E aí, quando vocês forem comprar, vai ficar na legenda o site, o link da TCG e vai ficar o nosso cupom também, que ele é uma 5% de desconto em qualquer compra, quantas compras fizer no site TCG. da TCG, usa nosso cupom LEMA5, tá? 5% de desconto e dessa força. E o nosso outro parceiro maravilhoso, que é a Dos Reis. Mano, Mano, que de playmatch lindo. verdade, eu nunca usei playmat melhor que esse. Juro, eu não tenho playmat melhor que esse. Eu nunca usei, duvido, um playmat melhor que esse da Dos Reis. Na moralzinha. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Pela qualidade dele, ele tem um custo-benefício maravilhoso, é um playmat que dura, eles têm personalizado, tem várias artes lindíssimas no site. Eles fazem playmat foil, caverna. Foil. No playmat, o foil pode ser no playmat inteiro ou localizado. É absurdo. Nossa, mordi a língua agora, hein? Nossa senhora, eu tava falando, caverna, mordi a língua, mas bora lá. Sabe aquela mordidinha que dói? Uhum, aquela beliscada. Aquela beliscadinha. Nossa senhora. Mas então, caverna. Mano, dos Reis é maravilhosa, de verdade. Compra, só compra. E eles fazem playmat personalizado também. Então você tem uma arte que você quer colocar no playmat, só vai. O link dos Reis vai ficar na legenda também. O nosso cupom também vai ficar na legenda. Lema 10 na dos Reis para ter 10% de desconto, tá? E dá essa força para nós. Qualquer um, TCG ou dos Reis, são os melhores produtos que vocês vão usar de verdade. Deixa eu guardar o meu chocobinho aqui. Os melhores produtos que eles vão usar de verdade. Boto minha mão no fogo de verdade, porque o produto é bom. O produto é muito foda. É. E aí já falamos demais. Vamos explicar agora para quem não sabe o que é o deck velho. Se por acaso esse é o seu primeiro deck velho, esse já é o nono deck velho, tá? Tem mais 8 na playlist para vocês verem. Tem inclusive uma playlist que a gente fez que está aqui no YouTube. Depois entra lá, dá para você assistir todos numa paulada só. E o deck velho, a gente pega um seguidor nosso manda um deck pra gente, ele coloca qual que é o comandante, qual que é a estratégia do deck, e a gente vai fazer uma reforma nesse deck. E eu tô falando de reforma, tá? Porque não é um upgrade. A gente não vai necessariamente manter o deck e melhorar uma coisa ou outra. A gente vai manter a estratégia do deck e o resto, basicamente, nada tá salvo. A gente mantém o que a gente quiser, a gente tira o que a gente quiser, quantas cartas que a gente quiser e muda o deck. Normalmente, a gente tira entre 20 e 30 cartas do deck para fazer essa reforma. Normalmente, entre 20 e 30 cartas já dá para fazer uma bela reforma do deck e Sim, transformar um deck que era uma coisa em outra totalmente diferente. com certeza. Tá? Então é isso aí, espero que vocês gostem. Bem-vindos a mais um deck velho e solta a vinheta. Vamos nessa. Esse deck velho, que malandro. Nossa. Esse deck velho foi difícil de fazer, tá? Esse deu trabalho, pelo amor de Deus. O Dago, o Adalberto, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo quando ele montou esse deck. Ele foi sem vergonha quando ele montou esse deck. Ele sabia que ia ser difícil.
Malandro, vocês estão vendo na tela, é um deck de Cisei, Capitã da Bom Ventos. Esse deck é um deck de PW. Inclusive, o Dago usou esse deck na live há 2 semanas atrás, no dia 4. Sim. Ele usou esse deck. O deck, inclusive, infelizmente, não rodou, porque esse deck é muito difícil de jogar contra. O deck é muito forte. Que deck da hora. Mano, às vezes dá raiva de jogar contra esse deck, tá? Essa lista que ele usou, essa lista que tá aqui, a Pio, é a lista do Adalberto, que é a lista que ele usou naquele dia, que foi a lista que a gente mexeu, e ela tá no nosso Moxfield, então se vocês quiserem entrar para ver, essa lista também tá salva lá, tá? Mas eu não vou passar por ela, eu vou focar nas coisas que a gente fez, nas mudanças que a gente fez. Então vamos começar. Como vocês estão vendo, Pela primeira vez, inédito. inédito no deck velho, a gente manteve a comandante. Por que a gente manteve a comandante? A gente escolheu tentar manter a força do deck do jeito que o deck está ou mais forte. Né? A gente sempre a gente tentou deixar o deck mais efetivo e mais forte. E nesse caso, mudar para um comandante diferentão que ninguém conhece não ia chegar nesse resultado que a gente quer. Pensando que a gente já conhece esse deck da Cisei, a gente já sabe, a gente já perdeu muito para essa Cisei. Já. E seria até injusto com ela de tirar ela do comando e deixar ela nas 99. Então a gente E a escolheu gente manter. tentou, viu? Tentou. Inclusive, Dago, tem 2 ideias para você, tá? Se você não quiser a Cisei de comandante, você pode jogar ela nas 99. Uma delas, inclusive, a gente colocou nas 99. Que é o Dolinho 5 cores. O Manate Locus de tudo. Porque ele é bom. Se a gente não tiver mana, a gente pode ficar guardando mana, porque a nossa pool não esvazia, vira mana preta, então vai ter sempre mana para fazer PW. E ele dá um draw a mais. E tem também uma navinha nova de Edge of... Navinha, muito bom uma palavra, tá? Parênteses aqui importante. Navinha é bom pra caralho. Uma navinha de Edge of Eternities, que é a Infinite Guideline Station. Se eu não me engano, é esse o nome. Isso. Que é uma nave de 5 manas, que quando ela entra, a gente faz um bicho 2/2 multicolorido para cada permanente multicolorida que a gente tem. O station dela é 12, e quando ela ataca, a gente dá um draw para cada permanente multicolorida que a gente controla. São 2 opções legais que dá para usar no lugar da Cisei. A Cisei tem que ir nas 99, ela é forte demais para ficar fora. Sim. Se quiser manter esse nível e esse bracket, tá? Cisei tem que ir no meio dos 99 e tem que deixar ela lá. Ela é muito forte para não usar. E a gente manteve o deck no bracket 3. Exatamente. O deck tá um bracket 3. Tentamos deixar ele mais efetivo. Sim. E a gente vai começar com as mudanças que não são os PW. O PW vai ficar por último, tá, Caverna? A gente mexeu em muita coisa da estrutura do deck. A coisa que a gente menos adicionou foi PW nesse deck. Sim. Então a gente vai começar a mexer falando da estrutura do deck, e eu vou falar do chão mesmo, tá? Que a gente arrumou a base de mana do deck também. Nossa, a gente começou, e a base de mana foi o que mais deu trabalho. Porque o Dago tinha bastante mana que entra virada, tinha bastante panorama e umas lands que, na nossa visão, não eram tão efetivas assim para conseguir corrigir cor e fazer o deck rodar. Então, o que a gente fez? Ele estava usando 39 terrenos, a gente abaixou para 35. Com essa densidade, do jeito que a gente está e com a quantidade de mana que tem, ele não vai faltar mana para ele conseguir fazer o deck rodar. Ele estava usando algumas das Penlands, a gente adicionou as 10 Penlands, adicionamos as 10 Showland. Penland, para quem não sabe, é essa land tipo a Darkar Wastes, que é a land que, para gerar cor que você precisa, você toma 1 de dano. Por isso ela é Penland. De pagar. Exatamente, de dor, né? De pain de dor. E as Showland, que são essas lands aí, tipo a Choke Estuary, que é uma land que, para ela entrar de pé, você tem que mostrar alguma land do tipo que ele especifica da sua mão. Então, a Choke Estuary, para ela entrar em campo de pé, você tem que revelar da sua mão uma ilha ou um pântano, e ela entra de pé. Colocamos as 10 Showland e as 10 Penland. Lembrando que essas lands são bem baratinhas para comprar, a maioria é super barata. Dá para fazer uma base de mana super possível para fazer, tá? As Rainbow Lands, que são essas lands que geram todas as cores, todas já eram, o Dago já tinha, ele já usava todas no deck dele, tá? Então isso a gente não mexeu, a gente só adicionou. Então vocês estão vendo aqui, Foreboding Ruins, todas as lands que a gente mexeu, e mudamos a quantidade básica também, tá? Como esse deck, a coisa que menos tem é
cor vermelha, a gente deixou uma montanha básica só, 2 ilhas, 2 pântanos, 2 florestas e 3 planícies, que é a cor que é mais predominante no deck, tá? Mas ainda assim, a base de mana agora tá redondinha, não falta cor 100% corrigida, para rodar sem nenhum problema, com mana que na maioria das vezes vai entrar de pé, ou pelo menos não vai faltar mana para fazer, Sim. tá? O que a gente pensou? Vou começando agora dos encantamentos. A estratégia do Dago, eu vou até ler o que ele escreveu aqui no deck velho pra gente, porque a estratégia dele é castar PW e proteger com global de criaturas, subtema de reanimação de PW. O que esse deck faz? E agora eu tô falando do lugar de quem já jogou muito contra esse deck, tá? Ele é um deck, a lista do Dago tem uma densidade altíssima de global. O deck não tinha interação nenhuma, mas tinha tudo que é global, que vocês imaginam que podia rodar. O deck tinha, acho que, 10 ou 12 global. Tinha global pra caramba, velho. Então, assim, não ficava bicho na mesa nesse deck. Não fica bicho na mesa com a lista do Dago, não fica bicho na mesa normalmente. Tá? E aí, o que a gente pensou? Essa estratégia de tirar a criatura da mesa para os PW dele não morrer é uma estratégia de controle. Sim. E aí a gente adaptou essa estratégia de controle para fazer com que ele possa ter outras formas de interagir em instant speed diferentes. E aí a gente transformou esse controle e a gente colocou uma shell de pillow forte, tá? Porque às vezes Então, é mais vantajoso você deixar as criaturas dos oponentes na mesa pra bater nos outros oponentes. exatamente. Se o cara tem a opção de ter que pagar mana para te atacar ou atacar um outro cara que tá aberto, para que ele vai pagar mana para te atacar se ele pode atacar um outro cara que tá aberto, por exemplo, se você negociar, conversar. E de qualquer jeito, se o cara escolher pagar mana para atacar a gente, ele perdeu mana de recurso para fazer outra coisa que ele precisava. Então vale a pena. Sim. E aí a gente adicionou prisão fantasmagórica e propaganda, os clássicos de Pillow Forte, e esfera de segurança também, que é outro clássico de Pillow Forte fortíssimo, ainda mais que esse deck tem 12 encantamentos. Então vai ter alguma coisa legal de mana que vai ter que pagar. Restrição coletiva também, que é. Restrição coletiva, que é bem legal também. A criatura não pode atacar a menos que pague X para cada criatura atacante, sendo X o número de terrenos de tipos de terreno básico que a gente tem, tá? A gente não colocou nenhum terreno de tipo básico além dos básicos, tá? Então não tem. Terreno de tipo básico é tipo as Shocklands, por exemplo, que são terrenos que têm tipo básico. Sim. A gente não colocou nenhum terreno desse tipo, até porque isso ia encarecer muito o deck, então a gente não fez. Mas todas as básicas estão no deck, tem uma densidade alta de básica no deck, então vai ter que pagar pelo menos 2 manas, vai ter que pagar para atacar. Isso já é um adianto muito forte para impedir as pessoas de atacarem a gente e segurar sem precisar necessariamente tirar os bichos de jogo, tá? E adicionamos uma das cartas que, pessoalmente, é uma das minhas cartas favoritas, tá? Que é Kismet, uma carta tecnicamente é uma carta de stacks, mas ela ajuda muito a segurar o jogo e nesse deck ela brilha. Sim. Kismet, ela diz o quê? Artefatos e criaturas e terrenos que os seus oponentes controlam entram virados. Então, assim, qualquer artefato, qualquer criatura e qualquer terreno básico entra virado com Kismet em campo. E afeta só os oponentes, ou seja, se o cara tentou fazer um bicho com haste, se tiver Kismet na mesa, não vai fazer. Se o cara precisava de mana para fazer... Então, não vai fazer, não vai atacar. Exatamente. Se o cara precisava de mana, da mana que ele ia fazer do turno para fazer alguma coisa, não vai, porque a mana vai entrar virada. Atrapalha pra caramba. Atrapalha muito o jogo. Mano, eu já joguei muito jogo contra o Otávio mesmo, tá? Que ele fez das tripas coração para tirar o meu Kismet da mesa para ele conseguir jogar. Sim. Tá? Então, mano, só vai, Kismet é absurdo. Os outros encantamentos que a gente não tá falando, o Dago já usava, tá? Juramento de Teferi, Dublin Season, todos os juramentos. Ele já usava todos são muito fortes e valem a pena usar, tá? Então a gente deixa pontuado isso aí. Não mexemos. Na base de artefatos, ele só tinha o ringue de artefato de pedra de mana, a gente adicionou... E tinha Sphere Bubble também. E tinha a Wither's Bubble também. A gente adicionou Sinete Arcano, Pedra Felwar, Esfera do Comandante e Lingote de Aço Negro. E por que essas específico e não as de custo 2? Porque essas já eram de todas as cores. Então, nesse caso, a gente optou por sacrificar um pouco da velocidade
pela correção da cor, na curva que a gente está precisando. Então, valia mais a pena a gente jogar um pouco mais para trás, mas ter uma qualidade melhor. Exatamente. E como são duas pedras boas, ou a esfera do comandante, se a gente precisar de draw, sacrifica ela, pode gerar mana com ela, e depois que gerou mana ainda dá draw. E lingote de aço negro é indestrutível. Então, vai ficar na mesa, independente do que acontecer. E a gente adicionou uma carta que, na minha visão, é uma carta que é absurda, que tá baratíssima, inclusive, baixou muito o preço. Essa carta era caríssima. Super cara. Pra cima dos 100 conto essa carta era. Não, essa carta era acima de 100 conto, que é Chain Veil. Deixa eu só dar uma golinha de água, Caverna. Desculpa, o tempo em São Paulo aqui tá seco e a minha garganta tá uma coisa. Eu moro no litoral e o tempo tá seco, velho. Nossa senhora. Chain Veil. No começo da nossa step, se a gente não ativou uma habilidade de lealdade de PW, esse turno perde 2 de vida. Isso nunca vai acontecer. É um deck de PW, a gente quer tirar valor do PW, então vai ativar a habilidade de lealdade de PW no turno. Isso nunca vai acontecer de tomar 2 de dano. Basicamente nunca. E a parte escrota dessa carta, tá? Paga 4 manas, vira ela. Para cada PW que a gente controla, você pode ativar a lealdade dele uma vez a mais no turno. Nossa senhora. Então, assim, se você tinha um PW que precisava de 2 ativações para ultar, você fazia uma ativação e na próxima ele ultava, com a Chain Veil isso vai acontecer. Fácil. Tá? Inclusive, eu lembrei agora de um PW que a gente esqueceu de adicionar. Sinceramente, nesse ponto, eu não sei o que tirar do deck para adicionar esse PW. Não faço a menor ideia. Isso aí é um problema do Dago. Se ele quiser colocar, eu vou tô até procurando aqui, porque eu tenho essa carta aqui para vocês. Ó. Tem Teferi, Arquimago Temporal Archmage. Que, se vocês forem fazer um deck dele, Mono Blue, Chain Veil comba com ele no deck dele, tá? Chain Veil só comba com ele de comandante. Mas, esse Teferi Arquimago Temporal, ele tem um menos 1 que você desvira até 4 permanentes. Permanente. Então, se você desvirar só o ringue, 2 terrenos e a Chain Veil, você tem 4 manas para ativar a Chain Veil de novo. E você pode ter mais uma ativação de lealdade de PW. E mais uma coisa que é importante da Chain Veil, tá? Você ativou a Chain Veil no turno e fez um PW depois, pela regra do jogo, o PW entende todas as ativações adicionais que a Chain Veil dá, mesmo aquele PW não estando em campo. Puta, então, se ativou a Chain Veil, é por causa disso que o combo do Teferi com a Chain Veil funciona. Porque no loop do Teferi, em algum momento do loop, de você ficar virando e desvirando a Chain Veil, o Teferi vai ter que morrer. Você volta ele para a zona de comando, você vai ter mana e casta ele de novo. Só que quando você castou ele de novo, você já vai ter feito umas 10 ativações de Chain Veil. Você vai ter 10 ativações de Teferi antes de precisar ativar Chain Veil de novo. É ignorante. Porque na regra do jogo, ele lembra das ativações que você fez, o PW novo sabe das ativações de Chain Veil que tiveram. Entendeu? Então isso é importante também, tá? Muito importante. E aí, assim, Dago, se você quiser, Teferi Arquimago Temporal, a gente sinceramente, não lembramos de colocar. Não. Mas coloca, o Teferi tá barato, ele é muito forte, ele filtra o topo, porque o mais um dele, você olha 2, uma vem pra mão, outra fica no topo, ou vai pro fundo, eu não lembro, mas de qualquer jeito. O menos 1 dele é forte, ele é muito bom, e é uma interação a mais muito legal com a Chain Veil também, então vale super a pena. Sim. Tá? Super a pena mesmo. Próximas, aí a gente vai para as instantâneas. E aí agora, basicamente tudo que tem aqui de instantânea foi a gente colocou de interação. Coisas que o Dago já usava: Ancient Restoration, Harrow e Ignite the Beacon. Ignite the Beacon, tutor de PW. Tutora 2 PW para mão, não tem por que tirar. Não. Deck de PW. É o que ele quer. Tutora PW. Ancient Restoration e Harrow fazem basicamente a mesma coisa. Sacrifica uma land e busca 2 para o campo. O Harrow coloca as lands de pé, o Ancient Restoration coloca virado, as duas são instant speed. A diferença é que no Ancient Restoration, se a gente tiver uma criatura de poder 4 ou mais, ao invés de buscar 2, a gente busca 3 terreno básico. Bem legal. Bastante. Vale a pena, ajuda bastante. E aí, pensando que a gente tirou
a gente mudou a forma de controle do deck para, ao invés de ser só global, colocamos coisas de interação pontual, a gente tentou colocar um pacote um pouco mais genérico para lidar com tudo, tá? Então tem uma espada em arados, que pode lidar com criatura indestrutível, e é importante espada em arados especificamente, e não PF, porque PF rampa. Eu não quero dar mana pro meu oponente. Se ele ganhar um pouco de vida a mais, paciência. Faz Eu parte. prefiro dar... Faz parte. Eu prefiro do que dar uma mana para ele. Aí a gente tem o pacote de counter, um pacotinho de counter, Arcane Denial e Negate, para anular muita coisa que a gente precisar, que for atrapalhar a gente. Uhum. Assassin's Trophy, apesar de Assassin's Trophy rampar o oponente, Assassin's Trophy é mais genérico o suficiente que Swords. Porque espada exila sua criatura. Assassin's Trophy destrói terreno se precisar. Glacial Chasm, bem-vindo, Pedrinho. Glacial Chasm, Valakut, Field of the Dead, Maze of It, qualquer coisa. Mas Assassin's Trophy destrói qualquer coisa. Então, vale a pena fazer essa troca se precisar. É genérico o suficiente para valer a pena. E aí a gente escolheu colocar Chaos Warp também. Chaos Warp não é uma remoção que eu particularmente uso nos meus decks. Mas nesse deck a gente achou que seria genericamente genérico o suficiente bom para usar até a nosso favor também. Por quê? Se alguém vai matar um PW nosso, em resposta, se eu uso o Chaos Warp no nosso PW, a gente não perde ele volta pro deck e a gente vai pegar outro PW pro campo, provavelmente, ou alguma outra coisa vai vir pro campo. Então a gente não perde. Você tem uma dupla função nela, de proteger alguma coisa sua e de tirar alguma coisa que tá incomodando muito você no campo do adversário. Então é só Exatamente. ganha. Exatamente, é muito E forte. essa última que a gente colocou também Essa carta é linda para esse deck específico, linda, ela é linda. esse deck especificamente. Vocês estão vendo aí na tela, Take the Bait. Ela é uma carta que você só pode castar durante o combate e durante o turno do oponente. Então você não pode castar no combate no seu turno, tá? Tem que ser só no turno do oponente e só no combate. Essa é uma restrição que não faz diferença, tá? Por quê? Ela é um truque de combate muito absurdo nesse deck. Previne todo o dano de combate que seria causado a nós e aos nossos PW, desvira todas as criaturas que atacaram, e aquele jogador ganha elas estão atiçadas e aquele jogador ganha um combate a mais. Ou seja, o cara atacou a gente com 7 criaturas. Usa esse bagulho. Em resposta declarou ataque. Em resposta, take the bait. O cara, ao invés, se ele fosse causar dano a gente, previne o dano, desvira os bichos dele, todos aqueles bichos estão atiçados, todas as criaturas que atacaram, tá? Não só as criaturas que atacaram a gente. Então, se ele atacou 4 bichos na gente, 2 no oponente, desvira tudo, tudo tá atiçado e ele ganha um combate a mais. É uma proteção absurda, é muito forte. E detalhe, muito forte. pelo que eu tô. Me corrija se eu estiver errado. Se o cara atacou você e um oponente, o dano que seria causado no oponente não é prevenido. Sim, porque ele previne só o dano que seria causado a nós e aos nossos PW. O oponente que vai seguir tomando dano. O problema é dele. E ele pode tomar dano de novo. Pode tomar dano de novo. Exatamente. Gostei, bem bacana. Ela é muito legal. Eu acho que eu uso ela, inclusive, no meu deck de carona, que é um deck de atiçar. Eu tenho 90% de certeza que eu uso. Aí vamos para os feitiços. Eu vou começar pelas... Aqui a gente não mudou nada, basicamente, Mudou tá? só uma Adicionamos carta o Veredito Supremo. Zenith do Sol Preto ele já usava. Urza's Rhinos Blast ele já usava. E a gente deixou três globais, tá? Que é o Zenith, Urza's Rhinos Blast, que exila tudo que não for lendário. Permanente não terreno, né? Mas exila, é forte. E Veredito Supremo, não pode ser anulado, destrói tudo, muito bom, vale muito a pena. E aí deixamos 2 cartas que são bem legais, que é o Primeval's Glorious Rebirth e o Ultimato Faérico. Porque essas duas voltam todas as permanentes que a gente tem no cemitério para o campo. O Primeval's Glorious Rebirth só volta a lendária, mas volta tudo que é permanente do cemitério para o campo. Ultimato Faérico, tudo que é permanente do cemitério para o campo, ponto. Independente de ser lendário ou não. 99% do deck é lendário. Então vale muito a pena usar. É bem forte. Não tem por que não ter. O Dago já usava, não tem por que tirar. Tem que manter. O Dago só tinha uma criatura no deck que nem tá no deck, inclusive. Tá? A gente tirou. As criaturas que a gente colocou. O Dolinho 5 cores, que a gente já falou.
que foi a nossa primeira opção de comandante, depois que a gente decidiu manter a Cisei. Ele é bem forte, vale muito a pena ter. Cart the Lion é uma carta também que para deck de PW é absurda. Ele entra, a gente cava 7 do topo por um PW. E os nossos PWs, as ativações dele, custam mais um. É importante a gente lembrar que o menos ou o mais do PW é um custo de ativação. Você paga aquele custo adicionando ou removendo lealdade para ter aquela habilidade. O que o kart faz é dar mais um para qualquer custo. Então, se o PW tem um custo que é menos um, Vai ficar com um zero. kart na mesa vai custar 0, por exemplo. E outra coisa importante que eu esqueci de falar do kart. O kart triga também não só quando ele entra, quando o PW morre. Então, mataram um PW nosso, a gente vai olhar 7 do topo e vai pegar um PW para mão. Você vai repor os PWs ainda. É bem forte, é bem legal. Ancião de Toca das Fadas. É um ramp de 5 cores que É um vai dork, rampar né? provavelmente as 5 cores, um dork muito forte, que vai crescer. Provavelmente ele vai ficar com mais de 4 de poder. Não tem por que não ter. Ele é muito forte, corrige bem a curva, vale muito a pena usar. E agora Vamos vamos para os para os PWs. nenenzinhos. Eu vou começar por linhas, tá? Essa primeira linha aqui a gente não mexeu. Esse deck, importante a gente lembrar que esse deck tem um combo, tá? Que é... Eu vou falar no final o combo, mas é um combo clássico de deck de Cisei, no geral, que é Aminato, Nicobolas e Juramento de Teferi, tá? O deck tem esse combo, já tinha, a gente não mexeu, tá? O do combo ainda tá aqui. Então, PWs que ele já usava, a primeira linha todos ele já usava. A gente adicionou um Oco, o Thief of Crowns, porque ele tá barato, o preço dele reduziu bastante, tem tanto o suficiente que vale a pena de usar, Sim. e ele é uma carta fortíssima, é muito boa de ter, não tem por que não usar se ela tá num preço acessível. Commodore Guff, A Sahili também. eu pulei essa rede de proposta, eu já Ah, vou tá. voltar nela. Commodore Guff, que na nossa endstep a gente coloca uma lealdade a mais em algum PW. O mais um dele rampa para PW, você vai criar um bicho que gera mana para fazer PW. É muito forte. O menos dele dá draw. Ele é bem legal, bem forte, vale muito a pena usar. Sahili Artífice Sublime. Por que a gente colocou Sahili? Porque é uma 27 PW, só de PW, 27 são não criaturas. Tem 3 criaturas no deck só, 4 contando o comandante. Então, qualquer coisa que a gente castar, basicamente, vai fazer um servo. Se a gente está pensando em gerar uma estratégia para proteger os nossos PWs, a gente vai gerar bicho suficiente para pelo menos fazer champ block. Sim. Tem por que não ter, não tem por que não ter. Tá tudo bem. Vale muito a pena, é muito forte. Dovin Ban ele já usava. Aí daqui, todos daqui ele já usava, tirando essa Narset aqui, dos caminhos antigos. Por que a gente colocou essa Narset? O mais um dela dá vida e gera mana para a gente fazer PW, ou seja, rampa para poder para fazer mais fácil os PWs. O menos 2 dela dá draw. Tem que descartar uma carta, mas a gente filtra a mão. E se a gente descartar uma não land para o trigger da Narset, a gente vai dar dano em criatura ou PW igual ao CMC daquela carta. Então, descartou um PW para Narset, PW de custo 4, 4 de dano em algum bicho ou outro PW. Com certeza você vai acabar matando bastante coisa com Dá para isso. matar alguma coisa. E como o deck tem coisa para trazer do cemitério pro campo, se descartar PW, meio que não é um deck de cemitério, mas se tiver no cemitério não tem problema, porque o deck tem ferramenta para trazer de volta. Então tá tudo bem. Aí aqui, vamos lá. Dessa segunda linha também ele já tinha, a gente só adicionou essa Chandra Legacy of Fire, que é Que é bem forte legal, demais, velho. deck, bem legal. No começo da nossa endstep, essa Chandra, ela causa X de dano em cada oponente, sendo X o número de PW que a gente tem em campo. Então dá para dar um dano absurdo, dá para ir aos poucos tirando bastante dano da mesa. O mais um adiciona uma mana vermelha para cada PW que a gente controla, é muito forte também, né? Mano. E o 0, você remove uma lealdade de qualquer número de PWs que a gente controla, e aquele número de lealdade que a gente removeu exila de carta do topo do deck, e até o final do turno pode jogar aquelas cartas. O Impulsive Draw. É um Impulsive Draw também que a gente tem. Então, vale muito a pena ter, ele é bem legal, não tinha por que não colocar.
que mais que a gente colocou daqui agora? Mais nada, né? Ah, não, colocamos sim. Colocamos sim. Tem Colocamos sim. o. Essa linha aqui toda ele já usava. A. Aí agora nessa Tamil. linha de baixo aqui. A Tamil. Taminho Completed Sage, ela é bem legal. Como proteção também. O mais um dela, que a gente pode virar uma criatura, um artefato importante, tirar mana, ou impedir de um bicho de atacar a gente. O menos X também, que você exila uma permanente de custo X e cria uma cópia dela. Então você pode exilar bicho de algum oponente. Ah, não, é do nosso cemitério. Desculpa, tá? Eu vi errado. Mas ainda assim, você exila PW do nosso cemitério, se precisar. Se destruíram a Chain Veil, você dá o menos X da Tamil, cria uma cópia da Chain Veil. Criatura que está no cemitério. Então, qualquer um dos nossos 3 bichos que está no cemitério cria cópia. É bem forte. Também vale muito a pena mesmo. E a gente adicionou o Vronos também. O Vronos é um PW que, inclusive, vem no pré-con do Commodore Guff, se não me engano. Vocês estão vendo aí na tela, Caverna. O mais 2 dele é bem legal. Ele tira 2 PW de fase no final do turno. Então, ele meio que funciona como um pseudo pillow forte, tá? Porque a gente protege 2 PW e impede de 2 PW de serem atacados. Isso é bem legal também. E o menos 2 dele, que a gente consegue voltar uma permanente não terreno de cada oponente para a mão dele. Então, no menos 2, você volta uma coisa de cada oponente, volta para a mão deles ainda. É uma forma de controlar o jogo, ele é bem forte, vale muito a pena usar. E aí, Falta o último PW que a Elspeth gente adicionou. campeão só. Uhum. Que é a última global que a gente tem no deck. Que ele não usava, que a gente adicionou. Elspeth Campeã do Sol. O mais um cria bicho também, que é uma forma de proteger os PWs de Champ Block. O menos 3 global, destrói tudo de poder 4 ou mais. Vai limpar bastante coisa na mesa, vai limpar bichão. Vale muito a pena ter. E o menos 7 também, se precisar, para crescer os bichos que a gente for fazer. Em algum momento, ninguém matou as fichas que vai criando. E você chegou numa possibilidade de usar o ult da Elspeth, você vai ter um monte de bicho 3/3 voando, batendo para poder ir dando dano e levando. Quem sabe levar alguém. Não é o Sim. intuito, mas quem sabe. Já Né? que tá aí, a gente usa. Exatamente. Todas as cartas que a gente tirou desse deck, não tem mais nada para falar agora. Todas as cartas que a gente tirou nesse deck estão aqui no Considering. O número alto são porque a gente resolveu dessa vez deixar no Considering os terrenos que a gente tirou também, tá? Então tem os terrenos e as cartas que a gente tirou do deck do Dago. Tiramos 25 cartas e 14 terrenos do deck, Pra nesse caso aqui. poder. Que na verdade a gente quis deixar uma base de mana consistente. Que a gente falou, meu, é É, um deck de 5 cores, não adianta querer. Ah, vou com uma base um pouquinho meia boca, meu, você não vai conseguir rodar o deck. então. A base do Dago não era uma base de mana ruim, tá, Caverna? Não era uma base de mana ruim. Mas a gente acha que ela podia dar uma melhorada e dentro de um orçamento barato também. Então, nenhuma das lentes que a gente colocou é muito cara, todas são bem acessíveis de colocar. E, cara, na moral, eu achei que o deck ficou bem Sim. interessante. Jean, você só esqueceu de explicar o combo que tem no deck. Esqueci de explicar o combo. Muito obrigado. O combo de Aminatou, Fate Teacher, Nicobolas, Dragon God e eu vou mostrar Juramento de todas Teferi. antes. Juramento de Teferi. Importante aqui, o juramento de Teferi deixa a gente ativar uma vez a mais, 2 vezes por turno, desculpa, habilidade de lealdade de PW. Então a gente pode ativar uma vez a mais. Inclusive, eu pensei agora, será que dá para fazer esse combo com Chain Veil também? Eu Você acho que dá gera para fazer 3. eu também. Porque, você precisa, assim, Não, ele, a ele, Chain custa, ele Veil é mais você caro. só. O problema da Chain Veil é que você só consegue. Uma vez a. Você precisa ficar desvirando ela, né? Não, mas você só precisa de uma ativação a mais para fazer o que precisa com esse combo. Então pode ser a Chain Veil A também. Chain Veil dá, eu acho que, caralho, dá pra fazer esse combo com a Chain Veil também, hein, Caverna? Eu não tinha me ligado disso, tô percebendo isso agora, tá? Porque a Chain Veil, a habilidade dela vai fazer basicamente a mesma coisa que o Juramento de Teferi, vai dar uma ativação a mais para os PWs. Sim. E por que que isso é importante? Nicol Bolas Dragon God, a estática dele, ele tem todas as habilidades de lealdade de todos os nossos PWs, tá? E aí a gente vai ficar nesse ponto aqui que é importante, porque ela comba com a Minato. O menos 1 da Minato, você blinka qualquer permanente
Você tira ela de campo, exila ela e ela volta para o campo. Qual que é a questão? O Nicol Bolas vai ter essa habilidade. Então você pode, se você tem 2 ativações a mais, se você tem uma ativação a mais de PW, você pode, por exemplo, pelo Nicol Bolas, dar o -1 da Minato, exilar ele mesmo, e depois você pode dar o +1 para dar um draw, fazer alguém ficar sem carta na... Você vai fazer ficar todo mundo sem carta na mão, porque você vai dar um draw, todos os oponentes vão exilar uma carta, uma permanente, aí você blinka ele com a Minato. Quando ele entra em campo, ele é uma nova permanente, você vai poder refazer esse processo. Tá? E aí você consegue também, se você precisar, resetar essa situação, dar o menos da Minato para blinkar o Nicol Bolas também. E aí a gente tem outros PWs que podem dar dano, tá? Então a gente tem coisa para descartar carta aqui. Com o +1 do Nicol Bolas, ninguém vai ter permanente no campo, tá? Você vai ativar infinito, ninguém vai ter... Porque o jogador exila uma carta da mão ou uma permanente que ele controla, então não vai ter nem terreno no campo, tá? Se precisar, tem o Sarkhan também, que transforma todos os PWs em dragões 4/4 com voar para bater. É bem forte. Você tem esse Nicol Bolas aqui também, que ele tem o -4 dele que dá dano, que dá para usar, que é bem forte também. Aqui para destruir criatura, que também é bem legal. Tem o Hausarek, se precisar, para fazer turno infinito ou o -2 dele para dar dano. Então tem diversas formas de ganhar o jogo combando. Dá para você ganhar vida infinita com o +2 da Narset também. Dá para dar draw do deck todo de diversas formas. Meu, você ganha. Se você conseguir, você consegue ganhar de algum Chegou jeito. nesse combo, você basicamente ganha o jogo. E é um combo tutorável também, tá? Então, com a habilidade da Cisei, você consegue super fácil tutorar esse combo, tutorar ele para mesa. A gente não colocou nenhum PW nesse deck que facilite esse combo de funcionar, tá? Porque o intuito não é deixar o deck focado no combo. O Dago já não usa esse deck focado no combo, a gente tentou manter desse jeito, tá? Existem estratégias e existem PWs que dá para colocar para fazer o deck ficar focado no combo, mas aí precisariam fazer algumas alterações que não é para esse vídeo, tá? Agora sim, esqueci de alguma coisa, mano? Acho que é só isso. Então, é isso aí mesmo, Caverna. Obrigado por mais um deck velho. Satisfação, Otávio. Satisfação ter você, meu mano. Prazer é todo meu. É isso aí mesmo. Só agradece, Caverna. Lembrando, dos Reis, Lema 10, TCG Inbox, Lema 5. Os links estão todos na legenda aqui, no vídeo. Agradece. Obrigado, Otávio. Até mais. Tchau, tchau. Beijinhos, é nóis.